Jeremias 42, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joana, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que devemos fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: eu vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for, porque o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então clamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele: se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, e não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar-vos, para livrar-vos das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vocês, ou se vós, disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo a vossa voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem temeremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puser o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá, peregrinará. E acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e fome que vos receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Senhor Deus e Pai, tua palavra é pura, viva e eficaz.
Fala conosco nessa noite, prepara os nossos corações, o nosso entendimento para receber a tua poderosa palavra, e nós te louvaremos. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Tome o teu assento nessa noite. Quando nós olhamos para estes versículos que nós acabamos de ler, automaticamente nós compreendemos a grandeza e a forma em que Deus trabalha com o seu povo. Nós vamos falar nesta noite abordando ao seguinte tema: quando a vontade de Deus não for a nossa, o que fazer? Quando a vontade de Deus não for a nossa, o que fazer? Em outras palavras, missionária Rosinha, quando Deus disser não, o que fazer? Porque muitos de nós já sabemos amplamente, claramente, o que fazer quando a voz de Deus dizer ou disser sim para nós. Estamos vivenciando em uma geração que não é muito diferente de outrora, ou deste tempo em que nós lemos as Sagradas Escrituras. Estamos acostumados somente a ouvir sim, sim e sim. E quando nós ouvirmos um não, na maioria das vezes, não queremos aceitar. Desde a antiguidade, o Senhor Jesus nos ensinou muito a respeito disso. Ele muito falou acerca de não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentirás, não furtarás, não desejarás a mulher do teu próximo. Em muitos conceitos o Senhor falou acerca de não. Mas quando nós olhamos para os acontecimentos da atualidade, muitos dentre nós, até mesmo adultos, quando recebem um não, se comportam pior do que criança. Isso é falta de maturidade. Eu muito admiro alguém que serve a Deus não só pelos seus dons. Os dons é parte do nosso chamado. Mas você quer conhecer alguém, é quando você diz um não para ele, um não para ela. Nessa trajetória de mais de 20 anos pastoreando, eu já tive ovelhas, tive ovelhas nas quais eu fui pastor dessas ovelhas, porque as ovelhas não são minhas, mas são do Senhor. Mas ovelhas pelas quais estão debaixo da minha autoridade pastoral, ovelhas que já me chamaram de meu pastor, ovelhas que já me chamaram de meu pai, ovelhas que já me chamaram de autoridade sobre eles. E eu entendo isso, faz parte. Agora é preciso diferenciar que eu sou o amigo das ovelhas, eu sou o pai na fé de algumas ovelhas, eu estou com autoridade sobre estas ovelhas a qual o Senhor a mim confiou, mas também eu sou o vosso pastor. Isso não pode ser misturado. Lá na sua casa, lá na convivência entre a membresia e o pastor, não sou apenas pastor, sou amigo, sou companheiro, sou colega, mas nunca podemos esquecer que eu sou o pastor da igreja. Eu não vou levar a situações misturando as coisas, ou seja, a nossa amizade, pastora Zulmira, não pode ir além do pastoreio, porque tem gente que confunde as coisas. Ah, mas é o meu amigo. Sou seu amigo, mas sou seu pastor. No momento em que for necessário dizer não para você, eu vou dizer não. No momento em que for necessário aplicar uma disciplina, a disciplina vai ser aplicada. Amizades à partes. Vivemos uma era que tem pastor para tudo. Tem pastores que misturam as coisas. Um exemplo. O Pablo cometeu um erro.
E tem pastor que derruba. Pablo é meu amigo, missionária Terezinha. Não, eu disciplinar Pablo? Não, eu afasto. Não, Pablo, você fique tranquilo. Não podemos misturar as coisas. O pastor, o verdadeiro pastor, quando é preciso dizer não, ele vai dizer não. Quando for preciso corrigir, ele vai corrigir. Quando for preciso exortar, ele vai exortar. E a igreja precisa aprender isso. Se eu não consigo ouvir, aceitar um não do meu pastor, do meu líder, eu vou aceitar um não, uma correção de Deus, irmãos? Se eu não consigo aceitar o não de quem eu estou vendo, que é o meu líder, como é que eu vou conseguir aceitar o não de quem eu não estou vendo, que é o meu Deus? Você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Então, quando a vontade de Deus não for a nossa, o que fazer? Como se comportar? Como devemos conduzir a situação? Os versículos que nós lemos, eu vou contar aqui bem pausadamente, na simplicidade, para vocês entenderem. A Bíblia está dizendo que o povo de Judá, ou embora outras palavras, o restante que sobraram, porque Deus, por causa da desobediência do povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, o Senhor endureceu o coração do rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Quem era o rei da Babilônia, irmãos? Oi? Quem era, Cláudio? Nabucodonosor. Deus endureceu o coração do rei, e agora Babilônia está invadindo Jerusalém, levando o povo cativo. E a Bíblia diz que agora uma pequena partícula do povo de Judá escaparam, ainda não foram cativos. E eles estão temendo, eles estão com medo dos ataques de Babilônia sobre Judá. E como de costume naquela época, quando o povo iria tomar uma decisão, uma atitude, eles procuravam direção em Deus. Eles iam até os verdadeiros profetas, alguns procuravam os falsos também, mas pedia que os profetas rogassem a Deus para que lhe mostrasse o caminho que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. E a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 42 que chegaram até o profeta Jeremias todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o maior até o menor. Todos os príncipes dos exércitos, e todo o povo, desde o maior até o menor, foram até o profeta Jeremias. Todo o povo se juntaram e foram até o profeta Jeremias. E eles chegam até o profeta Jeremias e diz assim: cai agora, versículo 2, cai agora a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como os teus olhos estão vendo, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Olha o que eles estão dizendo, e tem mais: que o Senhor seja por testemunha entre nós e ti, de que nós vamos fazer tudo conforme o Senhor nos orientar, seja bom ou seja mal. Irmãos,
o Senhor não direciona ninguém a fazer o mal. Ele endurecia o coração dos reis na época para pesar sobre o povo a sua justiça. Mas o Senhor não vai conduzir um povo aqui dizendo: você vai roubar, você vai enganar, você vai trair. Você está entendendo? Não. Só que o conceito das palavras deles, missionária Terezinha, quando eles disseram seja bom ou seja má, este má para eles aqui, ou mal para eles aqui, era nada mais, nada menos do que a vontade do Senhor contra a vontade deles. Ou seja, se o Senhor dissesse eu vou fazer o que vocês querem, para eles era bom. Agora, se o Senhor dissesse não, vocês não podem, vocês não vai, eu digo não para vocês, para eles isso era mal. Era o mal de Deus para eles. Só que eles foram claros: nós vamos fazer conforme Deus responder ao Senhor, profeta Jeremias. E tem mais: o próprio Senhor seja perante nós testemunha de que nós estamos dando a nossa palavra, que seja qual for a resposta do Senhor, nós assim iremos fazer. Eles foram até o profeta Jeremias. O profeta Jeremias não foi até eles, mas eles que foram até o profeta Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias olha para eles e diz: ok, tudo bem, eu vou orar, eu vou consultar ao Senhor, e depois eu vos trarei a resposta do Senhor para vocês, seja a resposta que vocês queiram, ou não seja a resposta que vocês estejam esperando. E se vocês lerem a escrita, Jeremias ainda diz: e eu não vou omitir nenhuma sequer palavra que o Senhor disser. Em outras palavras, ele estava dizendo: tudo que o Senhor responder, eu vou trazer para vocês, não vou omitir sequer uma palavra, sequer um ponto, sequer uma vírgula. Vocês querem a resposta do Senhor? Queremos? Então vocês terão. Aí eles pensavam que Jeremias seria igual aos profetas opositores, os falsos profetas, que quando as pessoas iam até eles já respondiam de imediato, e não só de imediato, mas respondiam o que eles queriam. Vocês lendo a escrita do texto, a Bíblia diz que somente 10 dias depois, quantos dias? 10 dias depois, é que o profeta Jeremias tem a resposta para eles. E o que aconteceu durante esses 10 dias? Jeremias orando ao Senhor, pedindo resposta. Eu imagino Jeremias ora o primeiro dia, Deus está em silêncio. Segundo dia, Deus em silêncio. Terceiro dia, Deus em silêncio. Quarto dia, Deus em silêncio. Quinto dia, Deus em silêncio. Sexto dia, Deus em silêncio. Sétimo dia, Deus em silêncio. Oitavo dia, Deus em silêncio. Nono dia, Deus em silêncio. 10º dia, o Senhor fala com Jeremias. E Jeremias vai transmitir a mensagem. Porque a resposta que eles esperavam, irmãos, era a seguinte: eles temendo o rei de Babilônia, o império de Babilônia, eles queriam, missionária Terezinha, descer para o Egito, aonde tinha alimento, aonde tinha cebola, aonde tinha um certo conforto, porém debaixo da escravidão, aonde não iriam escutar barulhos de buzinas ou de trombetas alertando: os ataques de Babilônia estão se aproximando, barulhos de guerras, de ameaças. Eles não iriam escutar isto. Eles queriam procurar refúgio no Egito. Observa que nos dias de hoje a história se repete. Tem gente que simplesmente diz: cansei de tanto ser atacado servindo a Deus, agora eu procuro refúgio no Egito. Porque quando estava na presença de Deus era luta, prova, deserto, aflição, angústia, aflição, era tanta batalha. Agora
está tudo em paz. Aonde? Porque hoje, nos dias de hoje, o Egito, para nós que serve a Deus, tipifica, representa o mundo lá fora, longe da presença de Deus, longe da vontade e da direção de Deus. Eles queriam ir para o Egito, e era esta a resposta que eles esperavam da parte de Deus, através do profeta Jeremias. 10 dias depois, Jeremias chamou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e todo o povo, desde o maior até o menor, e diz para eles o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante deles. Se vocês permanecerem no lugar aonde que vocês estão, ainda que as mãos perversas do rei de Babilônia querem ou tentem massacrá-los, não poderá. O Senhor irá livrá-los. O Senhor estará com vocês. O Senhor não vai permitir que a ira no coração do rei de Babilônia venha atormentar vocês. Eu vos darei o livramento. Porém, se vocês descerem para o Egito, a espada que vocês temem, os barulhos de trombeta que vocês temem, os barulhos da guerra, as ameaças da guerra, o sangue no solo que vocês tanto temem, virá sobre vocês, e vocês serão mortos à espada. Eu vou resumir aqui, concluir para a gente ganhar tempo. Sabe qual foi a resposta deles para Jeremias? O Senhor não falou por ti. Estas tuas palavras são mentirosas. Não é esta palavra que a gente esperava ouvir. Em outras palavras, a vontade de Deus não era a vontade deles. Eles ouviram um não de Deus. Eu não vou decorrer mais os textos seguintes, porque o objetivo não é esse. Mas a conclusão para este povo foi sofrimento, foi percas, foi escassez, foi escravidão, foi massacre, porque eles desobedeceram a ordenança do Senhor. Todas as vezes que sobre nós, algum dentre nós decidir ir contra a vontade de Deus, prepare para pagar o preço. Em outras palavras, sofrer ou arcar com as consequências. Tem gente que está sofrendo nos dias de hoje porque Deus prova aqueles que Ele ama. Só que Deus não prova ímpio. Deus não prova quem está fora da sua presença. Deus só prova o justo, o que serve a Ele em espírito e em verdade. Quando você vê um ímpio sofrendo, padecendo, não tente colocar a mão para socorrê-lo. Isso não é provação. E o que é, bispo? É o tratamento de Deus com ele e com ela. É a fatura que chegou, porque enquanto estão passando o cartão, enquanto estão fazendo, enquanto estão decidindo, enquanto estão se entregando às propostas, o lamaçal do pecado, às vontades próprias, enganando e sendo enganado, ninguém lembra que um dia esta fatura vai chegar. Aí tem gente que olha e diz: tadinho, está sofrendo tanto. Ô meu irmão, é a fatura chegando. E se você tentar colocar a mão para socorrer, você vai sofrer junto também. É Deus tratando. Mas a palavra que não quer calar nessa noite: quando a vontade de Deus não for a nossa, o que fazer? Eu já sei o que eu faço. Não vou mais à igreja. Eu já sei o que eu faço. Se a vontade de Deus não for a minha, eu desisto de tudo, eu chuto o balde. Se Deus não fizer o que eu quero, eu também não faço mais nada para Ele. Seria essa a atitude?
Eu trago 3 aspectos relacionados ao que fazer quando a vontade de Deus não for a nossa vontade. Primeiro, quando a vontade de Deus não for a nossa, aceite a vontade de Deus. Repita comigo: é melhor aceitar. Diga pelo menos para uma pessoa que está perto de você, diga: aceita que dói menos. Você está entendendo? O problema é que tem gente que é doido espiritualmente, uma loucura desmembrada. Ah, pois eu pode fazer o que quiser, papai, eu estou disponível. Ah, é? Na hora que o negócio aperta, logo grita, clama por Deus: papai, misericórdia, papai, socorro, papai. É desse jeito, irmão. Aceite a vontade de Deus. Aceita que é o melhor caminho, é a melhor resposta, é a melhor atitude. Nos Salmos 118, versos 17, o salmista diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Versos 18: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. 19: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. 20: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Olha o que ele diz no 18, irmãos: o Senhor me castigou muito. Em outras palavras, permitiu eu sofrer muito, mas não me entregou à morte. Era mais ou menos assim: ele sofrendo e a morte doidinha para matar, e o Senhor dizendo: nele você não toca. Ah, mas ele está sofrendo, mas não é para a morte. Você está entendendo? Lembra do que o Senhor disse? Esta enfermidade não é para a morte. Você pensava que era para a morte, mas não era. A morte doidinha para ceifar de vez, mas não pode. Não pode. Porque quando aceitamos a vontade de Deus, Ele garante a nossa vitória. Salmos 143, versos 10 diz assim: que às vezes alguém diz: ah, mas eu não sei fazer a vontade de Deus, por isso eu faço a minha. Se tu não sabe, pede a Deus para te ensinar a fazer a vontade dele. O salmista nos mostra e nos ensina a respeito disso. Salmo 143, versos 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Aleluia. Então, primeiro, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Segundo, quando a vontade de Deus não for a nossa, não questione a vontade do Senhor. Não questione, irmão, porque tem gente que questiona muito, e pela nossa genética humana e falha. Se eu for perguntar quem nunca questionou aqui nessa noite, todos nós falaríamos: eu já questionei. Tem alguém aqui que nunca questionou a vontade de Deus? A gente questiona. Somos seres humanos. Em Romanos capítulo 9, versículo 20, a Bíblia diz: mas homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Em outras palavras, o vaso não pode questionar ao oleiro, porque o Senhor o fez da forma em que o Senhor o fez. Porque quando a gente olha em Jeremias 18, o vaso na casa do oleiro, a Bíblia diz que o vaso estava onde? Na mão de quem?
não era o oleiro na mão do vaso. Você está entendendo? Mas tem gente que é assim. Pensa que o oleiro tem que estar na mão dele, e não o vaso na mão do oleiro. Observa que quando o vaso está na mão do oleiro, ele pode até quebrar, ele pode até trincar, ele pode até se deformar, mas o oleiro pega este vaso e faz dele um vaso novo. O oleiro faz o vaso novo, mas o vaso não faz o oleiro. Você está entendendo? O oleiro molda o vaso, mas o vaso não molda o oleiro. Não cabe a nós questionar a Deus. Aceita que dói menos. Não questione. No versículo 21 ele diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Não, isso é muito profundo. Terceiro e último lugar, o que fazer quando a vontade de Deus não for a nossa vontade? Terceiro e último lugar, faça valer a vontade de Deus. Não adianta fazer biquinho, não adianta ficar pelos cantos, não adianta ficar dodóizinho, não adianta, irmão. Não adianta se fazer de difícil. Agora, só se Jeová insistir que eu faço, só se Jeová me pegar no colo que eu vou. Ei, meu irmão, quem precisa dele é nós. Ele não precisa de nós, ele conta conosco. Nós sem ele não somos nada, mas ele sem nós, ele continua sendo Deus. Nós somos pó, nós somos limitados, nós somos pequenos, ele é grande, a gente não faz, ele faz, a gente não é, ele é. Nós sem Deus, irmão, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Quem conhece a profundidade de quem Deus é, jamais descarta a sua vontade. Aleluia, aleluia. Um dia o Senhor ofereceu a Moisés a proteção, o anjo, a cobertura, mas Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, o Senhor não indo, não será a mesma coisa, Senhor. Eu imploro, eu suplico, venha conosco. Deus, irmão, garante vitória para quem entende o seu propósito, o seu agir. Observa que o povo não ouviu a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 12, destaca claramente que havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Isaac agora, como todo o povo, está descendo para o Egito. Aí vem a voz do Senhor e fala com Isaac: Isaac, não desça ao Egito, peregrina nesta terra, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Isaac não questionou a Deus, não disse: Senhor, mas aqui não tenho o que comer, não está chovendo sobre a terra, o gado está morrendo, a gente vamos perecer. Não, ele obedeceu à voz do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 12 que Isaac semeou naquela terra e colheu naquela mesma terra 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E em terra seca, aonde Isaac cavava, dava água, porque Deus era com ele. Quando seguimos a ordenança, a orientação de Deus, é impossível as coisas no final dar errado, irmãos. Então faça valer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa, mesmo que não seja o que nós queremos, mesmo que a resposta seja oposta ao que esperamos. Mateus 26, versículo 39, o próprio Jesus nos mostra o maior exemplo. Prestes a ser crucificado, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas em segundo ele diz: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se o próprio Jesus se submeteu ao Pai,
a não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, quem somos nós, irmãos, para querer fazer a nossa vontade e não a vontade dele? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para finalizar, Atos capítulo 21, versículo 14 diz: se como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Não entendi. Às vezes a gente insiste tanto para alguém fazer a vontade de Deus e a gente acaba não conseguindo convencê-los. E o que é que nos resta fazer? O que a Escrita está dizendo. Então que se cumpra a vontade do Senhor. Deus está alertando, Deus está mostrando o caminho, mas muitos não estão ouvindo a direção que Deus está dando. Às vezes dão mais ouvidos ao colega, ao amigo, à amiga, e passam a não escutar, não seguir, não obedecer à voz do Senhor. Eu finalizo com Provérbios 16, versos 1 e versos 25, que diz assim: Provérbios 16, versos 1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Versos 25: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Ou seja, tem momentos que o que eu penso, o que nós pensamos que vai ser bom para nós, vai ser ruim. O que a gente pensa que vai dar certo, lá no final vai dar errado. E Deus está alertando, e Deus está dando livramento, e Deus está intervindo, e a gente não está entendendo. Às vezes você quer ir, Deus está dizendo não vai, fica. Às vezes você quer tanto, e tem uma armadilha, tem uma casinha, tem algo preparado para você lá na frente, e Deus está vendo, e Deus está te intervindo, e Deus está te impedindo, e você está insistindo: mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Não faça isso. Quando a vontade de Deus não for a nossa vontade, aceita a vontade de Deus, não questione a vontade de Deus e faça valer a vontade de Deus, e assim você vencerá todos os desafios da sua vida, porque Deus garante a nossa vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós já vamos finalizar. Eu lembrei-me de uma época, uns anos atrás, a gente tínhamos programado para viajar para o Nordeste, e já vínhamos arrumando tudo, organizando tudo, as malas já estavam prontas, tudo arrumado, tudo preparado. A gente já tinha ido na distribuidora de doce, comprado refrigerante, água mineral, salgadinho para as crianças, estava tudo arrumado, tudo organizado. Quando foi na última hora, o Senhor disse: vocês não vão. Ei, meu irmão, eu fiquei triste. Não questionei a Deus, mas fiquei triste. Mas entendi que tinha que aceitar. Dias depois, as situações que aconteceram nos comprovavam claramente que não era a vontade de Deus da gente ter ido. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Às vezes o não de Deus é um livramento sobre a nossa vida. Não se ausente do propósito, porque Deus vai cumprir promessas. Irmãos, toda vez, grave isso, toda vez que nós estivermos prestes a conquistar uma grande bênção, o inimigo vai usar alguém ou situações para confundir o nosso entendimento, para nos tirar do propósito, para a gente perder a bênção. Às vezes Deus me mostra as coisas, eu fico: meu Deus, como é que pode? O Senhor está a poucos segundos de cumprir uma promessa, e a pessoa está saindo do propósito, porque não está entendendo a tua vontade. Às vezes a gente quer fazer a vontade dos outros, estamos saindo da vontade de Deus e estamos perdendo a bênção. Já ouviu dizer que às vezes a gente está lá no topo da fila, e quando a gente não entende o propósito, a gente tem que voltar lá para o início da fila novamente?
Permaneça no propósito que Deus te colocou. Não permita que o inimigo confunda o teu entendimento, a tua mentalidade, porque Deus tem dupla honra para te entregar, e é no lugar da bênção, é no lugar do propósito. Não se ausente, permaneça, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Curve a tua cabeça onde você está agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, foi ministrada aos corações. Abençoa essas vidas, ó Pai, a prosseguir em direção ao milagre. Não permita que nós venhamos a tomar outros rumos, outras direções. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração por acaso, mas é teu propósito, é teu querer, é teu agir, Senhor. Conduza-nos, renova as nossas forças, dá-nos graça para entender, para compreender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas exige de nós renúncia, compromisso, fidelidade, obediência, submissão, para fazermos cumprir o teu querer. É o que nós te pedimos nessa noite e ministramos a tua bênção, a tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.